Podcast no ar, o nosso podcast do portal MD News. É um prazer estar com vocês sempre aqui às quartas-feiras, agora às 6 horas da tarde. Nosso novo horário aqui, o nosso encontro especial, sempre trazendo histórias diferentes, inspirações para vocês, medicina, estética. A gente fala um pouco de tudo aqui nesse podcast e, é claro, sempre com a intenção de ajudar você que está assistindo. E hoje a gente vai receber um médico que é meu amigo, companheiro. Depois eu vou contar para vocês como foi que a gente se conheceu. O Dr. Giovanni Bétega, ele é médico, 22 anos de experiência já em medicina estética, tem especialidade em tricologia, em transplante também capilar. E hoje ele vai contar um pouquinho de toda essa trajetória e também tirar as dúvidas, né? São muitas dúvidas, doutor. Obrigada por estar aqui. É um Eu prazer, não chamo ele muito de doutor, porque é meu amigo, mas aqui a gente vai lidar com a jornalista e com o amigo e doutor também, né? Não, tô à disposição, é uma satisfação estar aqui, Márcio, no teu programa aqui. Eu tô muito feliz, gente. A gente se conheceu, eu posso contar? Pro povo pode já contar. sentir assim meio íntimo? Pode. Eu e Rafa, começo de namoro, fomos naquele restaurante, como é o nome daquele restaurante que é perto da Ponte Estaiada? É o Vista? Não é o Vista. Não é o Vista. Bom, não vou fazer propaganda do restaurante, mas é um restaurante que dá para a vista da ponte, né? E aí começamos a tomar um vinho, o Rafa foi pra cá, pra lá e tudo, aí tem um DJzinho. Quando eu vejo Léo e Giovanni na mesa do lado, começamos a dançar, um dançava pro outro, aquela coisa, né? Animação. Sim, foi animação, tava animado. E aí, de repente, a gente começou a conversar. Aí, Giovanni, desce mais uma garrafa de vinho. Foi. E a gente foi. Entramos à madrugada, ficamos amigos, não desgrudamos mais. Já se foram quase 5 anos dessa amizade. Foi rápido, né? Giovanni foi pro nosso casamento ano passado. Nossa, que casamento, que festa, hein? Maravilhosa. Assim. Que festa. Eu e Giovanni no meio da pista, fui abraçar o Giovanni e cair no chão. Doutor! Mas foi muito divertido. Foi muito bom. Nossa, uma festa muito boa. E aí a novidade do momento é que depois de muitos anos insistindo, o meu marido, Rafael Bianco, resolveu fazer o transplante. Olha, foi difícil convencê-lo, hein? Nossa, esses 5 anos aí tentando e mostrando, olha, vai piorar, vai ficar mais... Se ele tivesse feito há 5 anos, um casamento ia estar bonito. Ai, que raiva, amor. Põe as fotos aí do Rafa fazendo vídeo, fazendo o transplante lá com o Dr. Giovanni. Ele ficou com medo? Me conta as bastidores. Ele estava um pouco nervoso, sim, no início. Mas depois, né, o Léo chegou, nós chegamos e começamos a conversar com ele, né, distrair um pouquinho. Já dei um remedinho para dar uma sossegadinha, mas ficar mais tranquilo. Depois foi muito legal. Ele comportou o procedimento todo. E assim, quanto antes fazer melhor? É que na realidade, assim, ó, não existe uma idade mínima. Tá? Mas existe uma idade que a gente tem que prever também que pode cair mais cabelo. Então, eu tenho que deixar a região doadora, porque eu tenho que ter da onde tirar. Então, por exemplo, se a pessoa começou a ficar toda calva aqui, só tem um pouquinho de cabelo, às vezes já não dá. Às vezes é contraindicado, já não tem. Eu preciso tirar, né? Às vezes pode retirar de algum outro lugar do corpo, mas eu não sou muito adepto a tirar de barba, de peito, que fica um pouquinho diferente. Então, assim, a gente tem que olhar e quanto mais rápido, mais região doadora eu tiver, melhor vai ser o resultado. E quando é a indicação para o transplante? O Rafa, por exemplo, tinha uma indicação. Por quê, doutor? É que assim, o Rafa tem o que a gente chama de alopécia, né, androgenética. Está relacionado com a questão hormonal e genética. Então, ganhou presente de família. Então, assim, mas precisa fazer o diagnóstico, porque nem todo tipo de queda de cabelo é indicado o transplante capilar. Então, eu preciso fazer o diagnóstico diferencial. E como é esse diagnóstico? Bom, aí muitas vezes eu peço exames para os pacientes, porque, por exemplo, vamos lá, deficiência de ferro, pode cair cabelo. Problema de tireoide, pode cair cabelo. Então, eu tenho que fazer esse diagnóstico diferencial. Ou uma doença autoimune, por exemplo, lúpus, né? Então, eu preciso fazer esse diagnóstico. Então, no exame, a história do paciente é uma boa anamnese, exame de sangue e a tricoscopia que eu faço, que eu pego como se fosse um microscópio para ver o couro cabeludo, então eu vejo como é que estão os folículos. E em alguns casos eu preciso pedir uma biópsia para fazer esse diagnóstico. Chegar a esse diagnóstico aí assim, não, isso daqui é uma alopécia androgenética, aí indicado transplante. Não, essa aqui é uma alopécia cicatricial, aí vai ter outro tipo de tratamento. Então, e isso no é consultório importante. você faz todos os tratamentos. Por exemplo, tem gente que chega lá que você tem que tratar antes de fazer o transplante. Sim, faço toda essa parte. Então, isso é importante, né? A gente chega lá, faz uma consulta
E aí sim eu vejo, né, necessidade de tratamento prévio ou já indicar o transplante. Doutor, eu vejo que isso tem muito a ver com a autoestima dos homens. Mexe muito. Vou te dar um exemplo. Você lembra do meu casamento, os comentários que as pessoas fizeram nas fotos Lembro. e nos vídeos? Todo mundo falava assim, nossa, do jeito que ela falava dele era o Brad Pitt. Quando eu fui ver, era um calvo. Eu lembro disso, lembro muito. Aí era assim, aí a minha irmã ficou com raiva e começou a responder os comentários. Pelo menos ela tem um calvo e tu que não, que não tem ninguém. Enfim, essa coisa do calvo, realmente, quando os pacientes chegam lá, eles chegam assim, sofridos, né? Magoados, assim, com a autoestima bem baixa. Não, com certeza. Isso muda muito. Depois que a gente faz o transplante do paciente, né, muda muito, né? O paciente começa a se comportar com a questão do peso, começa a fazer atividade física, começa a fazer outros procedimentos estéticos, né? Então isso é muito legal, né? Essa questão de autoestima. Isso De aí muda mudar. muito. Se a gente pensar, isso é histórico já, né? Se a gente for lá, a história de Sansão e Dalila, né? Então a questão de homem, questão de cabelo, masculinidade, de virilidade, né? Então isso tem relação mesmo, né? De verdade. E você, sem falar, né? Esse cabelão aí é de família, né? É, de família. Mas se tivesse que fazer transplante também, com certeza eu Você faria. faria? Faria, nossa, sem nenhuma E como é que foi dúvida. que você escolheu ir para a medicina estética? Por quê? Foi paixão. Na realidade, assim, ó, foi uma paixão. Logo que eu me formei, infelizmente, eu tive que não fazer né, residência para cirurgia geral, mas eu tive um problema de estômago, saúde, tive que fazer um tratamento de 1 ano e meio. Fiquei careca. Sério? Uhum. É coisas que eu não falo, tô falando em primeira mão aqui para você. Eu fiquei careca, tive um problema de estômago, tive um câncer de estômago. E tive que fazer quimioterapia, radioterapia, e por incrível que pareça, agora, depois de um tempo, né, eu tenho deixado muita gente cabeludo. Então eu fiquei muito tempo afastado, né, 1 ano e meio afastado, e quando eu comecei a estudar para fazer residência médica, eu descobri a pós-graduação em medicina estética, e me apaixonei pela medicina estética, até então, depois eu fiz dermatologia, mas eu fico na área de estética, então foi essa a questão. Então vão fazer 22 anos já. Que aí estuda, nessa parte estética, estuda tudo, né? Desde o cabelo até questão de rugas, questão corporal. Então, foi mais ou menos isso daí. Então, E assim, quando você teve o câncer de estômago, como foi o diagnóstico? Você consegue falar um pouquinho sobre isso? não Ou é consigo, já algo que passou. Não, já passou. Foi uma dor de estômago que eu tinha, né? Muito. E comecei a fazer os exames, tudo, e chegou o diagnóstico. Depois, recém-formado, eu tive esse Quantos diagnóstico anos, doutor? já faz 25 anos no diagnóstico. Eu tinha 26 anos na época. Uau! Foi E bem. você fez químio? Eu tive que fazer quimioterapia e radioterapia. Que lição ficou? A lição é que a vida é muito curta, a gente tem que aproveitar os momentos, e é questão de acreditar que a gente vai conseguir vencer. Tão jovem passar por uma situação O assim. meu irmão, infelizmente, não foi mesmo, teve a mesma sorte, ele morreu, né, com 29 anos, faleceu de câncer também, mais um câncer de testículo. Então, foi... Para sua família, então, isso deve ser muito difícil. Sim, Né? com certeza. Você tem um histórico, então, familiar? Então, assim, eu sempre faço exames, né? Meu pai está em tratamento, né, para câncer também, né? Graças a Deus está super bem. Mas então a gente tem que cuidar, né? Tem que cuidar da saúde. Imagina, depois disso, você se dedicou ainda mais a cuidar das pessoas, Não, né? com certeza. É questão de autoestima. Se a gente pensar, a beleza não é, vai fazer um preenchimento. Gente, se a pessoa se vê bem, isso é melhor. A gente sabe que está relacionado, né? E eu acredito que muitas doenças estão relacionadas com a questão de estresse, questão de depressão. Muda muito a vida das pessoas, né? Qualidade de vida, questão de relação interpessoal, relação familiar, né? Relação no emprego. Então, a autoestima não é só a beleza externa, né? A gente tem que se cuidar também a parte interna, e eu vejo muita transformação das pessoas e o quanto isso leva em qualidade de vida e várias doenças que a gente pode evitar com certeza. Mulher também faz transplante? Mulher também faz transplante. Mulher, às vezes, sente mais do que o homem. Tem muitas pacientes que começam a cair o cabelo. Nossa, só que a mulher tem o quê? Tem alguns adereços que podem mascarar, né, a questão que está ficando calva. Se a gente pensar, a Cleópatra, né, se a gente olhar, ela tinha calvície, mas aí usava, né, os adornos, os adereços, e a mulher usa hoje o quê? Os apliques, né, então tem tudo. Mas tem mulher que faz transplante também. E agora tá uma moda de transplante até de sobrancelha, você já viu? Sim, eu faço transplante de Você sobrancelha. faz? Faço. E como é que é? Retira do próprio cabelo, da região mais da nuca, os pelinhos da nuca aqui, e aí a gente desenha, faz o desenho que a paciente quiser, claro, né? E hoje em dia a questão até de retira as pigmentação, sabe aquela questão de
fica aquele pigmento muito escuro, né? Então a gente consegue retirar esse pigmento, depois desenhar e fazer sim o transplante de sobrancelha. E aí vai crescendo naturalmente e você vai Vai ter que cortando. cortar, porque assim, ó, o pelo vai crescendo igual o pelo do cabelo, né? Mas a gente hoje mudou bastante já a técnica, a gente consegue ter um bom resultado e fica muito legal. Uau! Sabe quem fez? A Gabi Cabrini, minha amiga. Um beijo, Gabi! Ela fez o transplante de sobrancelha. Eu lembro que chegou ainda inchadinho quando eu ainda tava no SBT e ficou super bonito o resultado. Geralmente é satisfatório, assim. Sim, O sim. resultado é visível. É visível, com É pra certeza. encher mais, É então. para encher, às vezes, o desenho mesmo, né? E às vezes o paciente tem um pouquinho mais falhas, né? Às vezes, por um acidente, também tem masculino, barba, né? Paciente de transplante de barba também, tem muitos pacientes, né, que querem fazer transplante de barba, então E tem hoje isso. a barba é a maquiagem do homem, Sim, né, com doutor? certeza. Homem, parece que todo mundo quer ter barba agora. Isso. O meu marido se tira a barba, eu falo, opa, não, quem é meu marido? Não é Fica esse diferente rapaz, mesmo. aqui fica muito diferente. Bom, e aí, quando essa começou a dar certo, que você sentiu que o negócio estava evoluindo? Porque o doutor não é daqui, você é do sul, né, doutor? Eu sou do Sul, faz 11 anos que eu moro aqui em São Paulo, mas já trabalho, como eu falei, nessa área, 22 anos, está fazendo esse ano 22 anos, já 26 anos de formado, então 22 dedicado a essa parte de estética. Decidiu vir para São Paulo porque viu o Mudança mercado, em né? mudança de vida também, né? Então, logo que tinha, né, perdido meu irmão também, então não tinha, aconteceram outros problemas lá, eu falei, não, vamos mudar de vida e graças a Deus, né, eu renasci aqui em São Paulo. São Paulo, para mim, então, eu tenho muito carinho, eu devo muito a São Paulo, né? Isso é muito importante para mim, assim, eu reconstruí minha vida aqui em São Paulo. E além de tudo, você também dá aula, né? Você se dedica a ajudar a construir a trajetória de outros profissionais, Sim, né? eu sou coordenador de uma pós-graduação na parte de medicina estética, então exclusivo para médicos, já há 18 anos, mais de 4.000 médicos formados. E há 3 anos para cá também tem uma pós-graduação que eu sou coordenador da parte de tricologia e transplante capilar. Tricologia, explica pra gente o que que é. Tricologia é o estudo, né, do couro cabeludo e do pelo. Então, é uma área da medicina que estuda essa parte, né, de doenças do pelo e doenças do couro cabeludo. Não é uma parte da dermatologia que estuda essa área, né? Então, queda de cabelo, então a gente tem que saber o diagnóstico diferencial. Você pode ter, às vezes, uma dermatite seborreica, um aumento de oleosidade. Pode levar a queda de cabelo. Então, a gente tem que olhar o couro cabeludo do paciente. Então, isso é importante a gente chegar a esse diagnóstico. Então, todas as doenças que envolvem os pelos, a tricologia estuda, Sim, é isso? isso. E não só o cabelo. De toda a Se a parte gente do pensar, corpo. vamos lá, dar um exemplo de alopecia aerata. A aerata pode fazer ela pode ser universal, pode cair cabelo, pode cair sobrancelha e o restante né, dos pelos também. Eu vou contar pra vocês que eu já tive alopécia e foi muito traumático. Eu tive 3 episódios na minha vida. E todos relacionados ao emocional. Pode ser, né, doutor? Pode, com certeza. Estresse e emocional. Na época que eu Sim. tive depressão, eu fiquei com um buraco aqui na cabeça, no meio. Graças a Deus, eu sempre tive muito cabelo. E aí eu conseguia esconder, Disfarçar. mas eu tive que fazer O tratamento. o tratamento. Na época, eu aplicava corticoide Isso. com uma injeçãozinha para parar a inflamação. Até hoje é assim, doutor, Sim, o tratamento? até hoje sim. Nossa. Né, que chama de alopecia aerata, né? Então, até hoje E sim. como é que controla? Tem que controlar tudo, o emocional, o estresse, né? Tá relacionado assim, tinha uma qualidade de vida como um todo, né? Então, controlar o estresse, claro que tem algumas coisas que a gente vai ver que tem outras causas também, né? Então, por isso, né, o diagnóstico diferencial é extremamente importante, né? Pra mulher deve ser bem difícil também, né? Com certeza. Porque pra mim, eu comecei a ficar preocupadíssima com isso, né? Tipo, ai meu Deus, e agora? E outra, o cabelo demora a crescer. Vamos falar do crescimento então agora? Mulherada que toma balinha, aquelas que dizem que é vitamina, que é hair, não sei o quê. Funciona ou não? Então, assim, ó, isso aí é suplementação, né? Então, assim, claro que um bom condicionador, um bom shampoo, existe diferença no shampoo? Claro, porque se a gente pensar no couro cabeludo, existe, a gente chama de microbiota do couro cabeludo. Tem um pouquinho de fungo, tem toda essa parte. Então, eu preciso controlar, não posso deixar muito oleoso, mas não posso deixar muito ressecado também. Então, ajuda, né? Vitamina, às vezes o paciente precisa, depende da nutrição, ainda mais com as canetinhas milagrosas, que o pessoal tá... diminuindo bastante a alimentação, né, a ingesta de proteína, então muitas vezes a gente dá um aporte nutricional. É importante? Sim. Tônico, tem alguns tônicos que têm, né, algumas medicações vasodilatadoras que ajudam na recuperação, na nutrição do couro cabeludo. Isso é coadjuvante ao tratamento. Tá? Mas não vai resolver. Não. Se for Total, algo relacionado, por exemplo, a uma doença. Se não investigar e ficar só tomando multivitamínico. Não vai.
Não vai Tem gente que tá gastando dinheiro Tem e gente- indo pro ralo, não é? Sim, né? Então, assim, ó, vai ajudar quem já tem uma saúde capilar. Claro que é muito legal tomar uma suplementação, né? Mas tem que ter uma suplementação controlada, né? Senão eu vou sobrecarregar meu fígado, Então, isso daí é importante também, né? Pode até fazer mal, doutor. Claro, né? Excesso, tudo que é excesso, né? Pode fazer mal. E as pessoas vendem uma ilusão, não vende? Sim, isso tem que cuidar muito, né? De coisas milagrosas, né? Não existe milagre. Não existe milagre. Existe a ciência, né, aliada ao bom senso, né? Isso é importante. Finasterida funciona? Depende para alguns tipos de queda de cabelo, né? Porque assim, se a gente pensar, no caso do Rafa, ajudaria. Por quê? Está relacionado à androgenética. Existe o hormônio masculino, que é a testosterona, e ele se converte em DHT, que é dihidrotestosterona. Quem tem receptor hormonal, né, isso é familiar, a finasterida auxiliaria a diminuir o índice da DHT, e isso, né, não faria com que caísse tanto cabelo. É um dos tratamentos que a gente, né, prescreve. E é importante já avisar o Rafa, que já avisei ele, que não é só fazer o transplante também, né? Tem que cuidar. Quais são os cuidados pós? Tem que fazer depois. Aí sim uma suplementação vitamínica, aí sim um tônico, um bom shampoo, e fazer a terapia capilar. O que é terapia capilar? Aplicações diretamente no couro cabeludo de vitaminas. Então, assim, ó, eu faço todo um estudo e isso a gente precisa controlar, né? O meu protocolo nos próximos 12 meses do Rafa agora, uma vez por mês ele vai lá na clínica. Né, para a gente controlar. Eu preciso saber como é que está a oleosidade desse couro cabeludo, eu preciso saber como é que está o crescimento, né? Então isso é importante. Se não não é fizer esse tratamento, pode perder o Pode transplante? perder o transplante. Eu vi gente muito insatisfeita com o transplante, falando que o cabelo tá ralo. Até um amigo me mandou uma mensagem essa semana e falou: acho que eu vou ter que fazer de novo. Por que isso acontece? Pode acontecer justamente porque não fez o tratamento, porque assim, ó, com essa questão, a finasterida, tá? Vamos lá, outra medicação que eu gosto de recetar, em todos os casos, mas na grande maioria, é minoxidil, né? Que é um medicamento que foi prescrito, antigamente a gente prescreve ele para fazer para pressão alta. Hoje em dia, com os estudos recentes, viram que o minoxidil em baixas concentrações ajuda bastante na questão da recuperação do cabelo. Então, assim, precisa tomar, é igual pressão alta e diabetes, tá? Eu tenho que cuidar pro resto da vida, porque essa alopecia androgenética, ela vai evoluir. Então, eu preciso ter meios para fazer com que essa Controlar. queda de cabelo diminua, controlar isso. Isso é a palavra fundamental e pro resto da vida. O resto da O vida. resto da vida. Porque senão pode cair. Senão pode cair. E, doutor, existia um mito de que quem tomava esses medicamentos para cabelo ficava broxa. É que assim, ó, Ai, meu Deus. assim, ó, Peraí, eu já vou ficar preocupada. porque assim, O meu um dos- marido vai ficar cabeludo e o negócio não vai funcionar? Não, é que assim, ó, existe alguns estudos, né, falando que 3% das pessoas que usam a finasterida, né, podem ter diminuição da libido. Mas isso é índice baixo, tá? Hoje em dia tem outras medicações que a gente pode, né, eu já nem sempre eu prescrevo a finasterida para o paciente. Então tem outras Tem medicações. preconceito, né? Tem muitos pacientes que já chegam à parte psicológica. Às vezes vai lá, tô tomando, vai Já não é nem o remédio, é psicológico. É psicológico. Muitas vezes sim, Então só 3%. 3%. Mas pode acontecer. Pode acontecer, sim, em alguns casos sim. Mas a gente tem outros, isso que eu tô falando, a gente tem outro. Por isso que cada caso é um caso. Não é a receita de bolo, Sim. tá? Então, o que acontece? O Rafa, antes de fazer o transplante, eu pedi alguns exames para ele. Sim. Agora, eu vou pedir, quando o Rafa voltar para começar o tratamento, eu vou pedir outros exames. Aí eu vou medir como é que tá a vitamina D, vitamina B12, algumas coisas que são importantes para eu ter esse diagnóstico depois e para controlar isso. Então, cada paciente é individualizado, né, o tratamento. Isso é importante. Agora vamos falar um pouquinho da estética, Bora. da mulherada. Sim. Qual é a principal reclamação que chega no consultório das mulheres? Os homens geralmente é cabelo, né? É. Mulher é o quê? Se a gente pensar, facial é a flacidez. Corporal é o glúteo. Flacidez, o que que a gente já... Começou a cair o colágeno. Isso, aí começa a formação das rugas, né? Então, assim, essa é uma das questões principais, né? Se a gente vê essa questão da flacidez, né? Tem como prevenir? Tem como prevenir, né? Então, a gente precisa... É a mesma coisa que falar assim, poxa, daqui a quanto tempo eu vou fazer meu primeiro botox, que é a toxina botulínica, botox, nome comercial. Isso aí, ele previne. Se a gente for fazer no paciente, já que tem uma movimentação da musculatura, a gente pode vincar. Depois que vincar a pele, é muito mais difícil de tratar.
Então, assim, ó, tá começando a ficar aí, ficando flácido, a gente pode, né, abrir mão de alguns aparelhos para estimular colágeno, os bioestimuladores. Quero fazer, às vezes, outras questões, né? Eu quero a minha boca, por exemplo, a boca mais fininha, a gente pode indicar Porque preenchimento. envelhece a boca mais Envelhece, tudo vai envelhecendo. Então, a gente vai naturalmente envelhecendo, então tem tratamentos para prevenir e para tratar, sim, envelhecimento, né? E no rosto, o que não dá é para ficar só preenchendo, né, doutor? Não, porque senão vai ficar algo que não adianta preencher, né? Vai ficar algo muito volumizado, mas flácido ainda, né? E uma das questões que, assim, a principal questão para prevenir o envelhecimento, o uso de protetor solar e evitar sol em excesso, né? E, assim, tem outras condições, né? Por exemplo, cigarro, a gente sabe que envelhece muito. Então, assim, ó, bomba relógio, cigarro associado a sol. Envelhecimento precoce muito intenso. E a mulherada do bumbum? Já sabe que ele é o Dr. Bumbum? Eu vou apresentar então. Você virou uma referência nacional em bumbum. Como é que foi isso, doutor? Então, assim, então, eu gosto muito de tratar glúteo, então, desde o início, há 22 anos que eu trato, né, essa questão de glúteo, da harmonização glútea, né? E de uns anos para cá, Foi um claro, boom. porque o que acontecia? Antes, o médico não poderia colocar um antes e depois, para mostrar o meu trabalho. Nada que mais. Se quer vender algo, você pode mostrar, né? E O resultado, e vocês não podiam. nós não podíamos mostrar isso. Quando que liberou? Foi a partir de março, se não me engano, do ano passado. Então fez um ano e pouco, que a gente tem que também com restrições, né? Liberar, a gente não pode ser comercial. É mostrar mesmo que existe, para questão da autoestima. Porque quando a gente fala de harmonização, é deixar o bumbum mais bonito. Mas tem pessoas que têm uma simetria, têm uma flacidez muito grande. Isso daí é autoestima da paciente. Não é só deixar, quero ficar porque eu só quero ficar o bumbum grande. Não, é deixar o bumbum mais bonito, colocar uma roupa, né? Então, tem muitos pacientes que usam calcinha para um preenchimento. Isso daí causa muita, né? Na hora de namorar, a paciente não quer, tem que namorar no escuro, né? Para não mostrar, né, o bumbum. Então, isso daí... Mas é justamente isso, eu comecei a mostrar meu trabalho. Então, essa questão de visibilidade. E a rede social também ajudou muito, né? Ajudou muito, né? E aí ele trata várias influências. Você consegue falar algumas famosas pra assim, gente? É que assim, se eu começar, eu posso esquecer outras, né? Então, eu assim, só vou mas tem lembrar da Deolane, que é não, uma das Deolane mais fenomenal. famosas. Com certeza. Ela é algo E ela fenomenal. abriu, assim, a porta pra você Com fazer a certeza, mulherada toda. Com certeza. A Deolane, eu adoro a Deolane, acho ela fenomenal, assim. Então, E o bumbum dela era um quando chegou e era outro. tem que cuidar. Eu cuido do bumbum da Deolane, então ela é formidável. E ela tá se cuidando bastante também, né? Ela Então, tem essa... tem que fazer também sempre. Não é aquela Sempre. coisa de que uma vez. Você tem que Não. sempre... Tem que cuidar, porque assim, se a gente pensar na questão da alimentação, tem a questão da atividade física, tem a questão, como eu falei, do sol. E, infelizmente, a mulher, né? Infelizmente, em relação à celulite, né? É um dos também questão hormonal, né? Então, isso que a gente tem que cuidar. E celulite dá para tratar, doutor? Sim, Como? dá para tratar. Aí a gente tem que ver o grau de celulite, né? Que a gente pode indicar alguns aparelhos, pode indicar a questão do próprio bioestimulador, que ajuda na flacidez da pele. Em alguns casos, eu tenho que descolar a celulite. Né? Só que é algo que pode voltar. Então, a paciente tem que saber que ela vai fazer o tratamento e não é uma vez só. Né? Então, isso estou falando assim, mas daí vai da atividade física de novo, né? Alimentação, né? Então, isso é muito importante a gente cuidar também com isso, né? A harmonização glútea, dá para fazer ela com quais tipos de substâncias para deixar do jeito que a paciente gosta? Assim, se a gente pensar em harmonização glútea, é um conjunto de tratamentos para melhorar, então, a flacidez, a volumização, que é o tamanho, a forma, a celulite, né? Se a gente pensar em preenchedor, tem dois tipos, basicamente, de preenchedores, né? Um que é permanente, né? E outro que é absorvível. Então, o PMMA, que é permanente, e o ácido hialurônico, que é absorvível. E eu uso os dois sem nenhum problema, já há mais de 20 anos que eu utilizo o PMMA. E aí depende muito da indicação. Depende muito da indicação, da idade do paciente, que a paciente quer. Às vezes o paciente quer, quero ver como é que vai ficar, né? Então, só que tem... cada caso é um caso também. Né? Então, às vezes a paciente fala assim, às vezes eu não quero muito volume, quero deixar só mais durinho. Mais durinho, a gente vai indicar em bioestimulador, né? Então, isso sim. Entendi. E aí, a galera vai pra praia, põe aquele biquíni, te manda foto, que eu já vi. Manda foto, quando tem que marcar, repostar, então isso Vou daí colocar aqui uns bumbuns do doutor pra vocês verem, tá? E o contato dele vai ficar também aqui na descrição desse episódio pra vocês irem lá e já marcar a consulta. Porque, vamos combinar, tem muita gente que fala assim, Márcia, eu não vou fazer porque é muito caro. É muito caro, doutor?
Não, depende, isso que eu tô falando, depende de cada caso, Porque né? às vezes, que nem o cirurgião plástico fala, não posso falar quanto é a plástica, porque depende do que eu vou Depende do que você vai fazer. fazer. Eu também, depende muito do que eu vou fazer, qual volume, qual substância que eu vou Porque às vezes usar, tem que qual usar volume que eu vou muita usar. substância, é um valor. Aí sim, com certeza. Até porque tem substâncias que são bem caras, né? O Sim. bioestimulador, por exemplo, aquele Renove, uma ampolinha é É, caríssima, né? não é barato, não. E às vezes a duração é 6 meses. Isso que eu tô falando, aí vai ter que ver o quanto o paciente quer, né, Sim. mas então, cada caso. Ai, por que que mulher é tão caro? Por que que a gente gasta tanto, né? E isso é uma coisa da medicina estética. Evoluiu muito, né? Cresceu Muito, muito. muito. Você fica orgulhoso quando você vê o seu trabalho, assim, né? Muito, é uma questão de estudo, né, porque eu estudo até hoje. Então, assim, a gente não pode parar no tempo, né? Então, assim, eu vejo novas substâncias, eu vejo novos equipamentos, né? Se pensar, sempre estou estudando, indo no congresso, participando, isso é importante, né? É questão da capacitação profissional. Isso eu falo assim, ó, quem quer buscar né, algum tratamento estético, procure um profissional capacitado. Não é só porque na rede social tá lá com tantos mil seguidores, não, vai atrás, né? Veja quem fez, né? Isso é importante. Então, tem algumas dicas, assim, que às vezes eu falo assim, ó, pessoal, cuidado com isso daí para não cair furado, que infelizmente ainda tem gente usando produtos que não são legalizados, tá? Isso é importante. Produtos tem que estar com registro da Anvisa, né? Precisa, né? Já Senão corre o risco. chegou casos que você teve que refazer o trabalho? Sim, com certeza. Todo dia chega uma coisa assim. Todo dia, é que assim, como eu dou aula, então muitos alunos me mandam alguns casos, né? Olha, isso daqui aconteceu. Né? Então tem que ver por que ocasionou aquilo ali, né? Foi erro, né? Ou foi produto mal colocado. Então tem coisas assim que a gente toma muito cuidado. Você está pensando de beleza, né? A pessoa quer chegar lá no consultório, na clínica, mais bonito, viu? E tem que sair de lá melhor, né? Então, não dá, tem que cuidar. E a questão da saúde, né? Eu acho importante isso, assim, que tem riscos, né? Todo procedimento tem risco. Então a gente tem que saber tratar também, né? Uma possível complicação, né? Então tem que cuidar para o que fazer para não ter essa complicação, tá? Isso é importante. Já que você falou de complicação, eu lembrei de um caso aqui que aconteceu que foi bem famoso. Inclusive, você chegou a dar entrevista na época pro SBT. Sim. Fenol. Vocês lembram daquele jovem que foi fazer numa clínica super conceituada aqui de São Paulo? É, a clínica bonita, num bairro nobre, mas a moça não tinha nem um registro de nada. Fez um curso online de fenol. Nem sei se esteticista ela era, parece que nem esteticista ela era. Aplicou o produto, o rapaz teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu em minutos. Doutor, por que que isso aconteceu? Na verdade, ele teve uma intoxicação, né? Porque o fenol é um composto que ele é cardiotóxico. Ou seja, tem uma toxicidade cardíaca, né? Pode ter. Só que assim, ó, o fenol depende muito da concentração. Então, eu utilizei, não utilizo mais porque está proibido, né? Há 20 anos com fenol e nunca tive nenhuma complicação. Meus casos eram maravilhosos de fenol. Eu adorava fazer fenol, tanto que o pessoal era referência no fenol, né? Mas aí, justamente, né, a questão, for pedir exames médicos para o paciente, né, qual a qualificação do profissional, qual o produto que foi utilizado, qual a procedência desse produto, qual a técnica utilizada, a clínica tinha respaldo, tinha oxigênio, tinha as medicações, isso é muito importante. Não tinha Eu posso aplicar um nada produto que dá uma reação alérgica. Se eu não tiver um produto, uma medicação pra ali, aplicar na hora. pode ter alguma... Na clínica eu tenho tudo, eu tenho ambulância, é obrigatório, a vigilância me cobra isso. Né? E eu tenho tudo lá, graças a Deus nunca tive que utilizar, mas eu tenho na clínica, então eu me preocupo em relação a isso. Se a paciente, às vezes eu não durmo à noite de preocupação, né, de coisas com o paciente. Nesse questão caso, você acha que deve ter usado uma concentração a maior? maneira, assim, eu não vi... Vou repetir, peraí. Nesse caso, pode ter usado uma concentração maior ou ele ter tido uma reação alérgica, alguma coisa aconteceu. Assim, pelo vídeo que foi exposto, né, foi feito alguns tipos de arranharam o rosto dele antes de fazer o processo. Não sei por que foi feito aquilo. Esses arranhados, essas abertura abriu mais para o produto. E é óbvio, né, que pelo que eu vi na mídia, que foi uma intoxicação que ele teve, inclusive tinha na garganta. Então teve assim, ó, né, é um produto... que tem que saber usar. Tem que saber Médico usar. só pode usar, não é? No caso, agora não pode mais, gente, porque depois do que aconteceu foi proibido, né, doutor? Foi proibido, né? Então, infelizmente, né, todos pagam, os bons profissionais pagaram por uma... Então, assim, ó, é questão de ir atrás quem está vendendo isso também, né? Eu acho que tinha que ter esse cuidado maior, né? Fiscalizar mais. Fiscalizar. E assim, o paciente que vai fazer, pergunte de onde é. Eu abro a caixinha na frente do paciente, eu mostro a validade, eu mostro, olha aqui, ó,
tem registro na Anvisa, isso é importante. Para você saber o que tá aplicando, Porque né? tem a gente usando produto ilegal, infelizmente. Nossa. E, doutor, nesses anos aí, eu quero dizer que teve uma parceria muito importante, né? Não vou deixar de falar nesse episódio do Léo, que é seu parceiro há muitos anos nessa história. E o Léo é aquela pessoa que cuida dos pacientes no pós, que cuida também de rede social, da imagem que vai. Ter uma pessoa assim também é importante, né, doutor? Ah, não, com certeza. O Léo é meu braço direito e braço esquerdo. E ele tem essa questão, porque eu sou, ele fala que sou mais quieto. Depois que me conhece, você sabe que mas eu sou Sim. no início mais reservado, porque é meu jeito. Mas o Léo, muito, né? Então, essa questão de visibilidade, a questão Sim. ele gosta muito dessa questão de mídia, de É dele, influência. É né? dele, né? De ser essa pessoa cativante. Então, tanto que, né? Foi assim, né, que a Foi gente se assim que foi conheceu. através do Léo. E todos, né? A grande maioria das pessoas, né, dos influencers que estão lá, através do Léo. O Léo leva muita gente lá, o Léo tem esse diálogo, tem essa conversa, ele me ajuda muito. Então eu falo que o Léo, ele me auxilia, ele fez enfermagem, então ele me auxilia, não mais agora, né? Mas ele me ajuda no marketing, me ajuda com as meninas lá da clínica, porque às vezes fala, ó, tá dando lá, elas Algum estão, problema. conversa lá com elas, né? E ele fala assim, ó, eu sou tudo. E é verdade, o Léo Então é muito importante importante. ter uma equipe boa, Com né, certeza. Eu preciso saber que, olha, se eu não estou lá, quem está fazendo o pós no paciente? Então, as meninas, elas ligam para os pacientes, não sei se já ligaram para o Sim. Rafa para perguntar como é que o Rafa passou. Então, isso é importante, saber? Não é só, faz o procedimento, tchau. Não, a gente precisa da sequência, né? Que é o Até porque... o pós-venda de algo que é extremamente importante, né? A questão, de novo, que a gente vem autoestima, né? Ó, o Brasil não era referência. Como era o nome daquele... É a Turquia que as pessoas iam fazer? Onde é que... Na Turquia, referência em transplante capilar, sim. Por que os brasileiros iam pra lá? Na realidade, assim, isso aí foi um jogo até do próprio país. O país, o próprio governo incentivou a questão de transplante lá na E era na mais Europa. barato mesmo? Era mais barato. Então mais valeria barato. a pena realmente ir pra Realmente lá. Hoje em dia parece que não. Só que aí você vai fazer um transplante lá, você não sabe onde fez. Eu tive que refazer muitos dos transplantes que foram feitos lá, porque aí não dá sequência no tratamento também. Né? Então, assim, vai num país que é diferente, né? Você não sabe. Não Claro vai que ter já o vi pós. excelentes resultados lá também. Mas aqui no Brasil, a tecnologia tem tão bom quanto ou melhor do que qualquer outro país. É Então referência. hoje em dia não vale mais a pena. Não, de jeito nenhum. Aqui é referência, né? Então a gente tem. Então, gente, todos parem de ir os- pra Turquia. O negócio tá bom aqui. E, doutor, outra coisa também pra gente tentar fechar esse assunto. Agora você se especializou também, fez vários cursos pra ter uma linha que vai acompanhar os pacientes, né? Isso também faz diferença. Na realidade tem, né? Eu fui um dos. É uma linha que eu ajudei, né, no desenvolvimento, né, dessa linha de shampoo, de vitamina, de tônico, né? Então. O pessoal vai no eles me chamaram. consultório e ele já recebe. Eles me chamaram nessa linha, né, para ajudar nessa parte técnica, e o resultado está sendo muito legal, né, os pacientes pós-transplante. Então, eu tinha essa dificuldade de indicar pós-transplante. E hoje em dia, assim, ó, tá um sucesso, graças a Deus, não só para pós-transplante, né, para a linha toda, né, que os pacientes estão utilizando para queda de cabelo, para fortalecimento de cabelo, né. Então, se a gente pensar, até a vitamina não é só para cabelo, é para unha também, então, para pele também. Então, isso daí é muito legal. Então, toda a linha lá no consultório, tônico, shampoo, condicionador. o Isso aí tem paciente- um site que o pessoal vende lá, né? Que é Sim. o dono da empresa que eles vendem lá na. Mas na é coisa. parceria com Não, você. eu que ajudei a desenvolver. Então é muito legal isso, estudar, né? E Sim. ver a qualidade de um produto. É justamente Porque aí isso você a não está questão. indicando qualquer produto, Não, né? eu preciso ter, pelo menos, eu tenho essa referência. Claro, tem outras marcas que estão tão muito boas também, né? Mas esse daí eu fico muito orgulhoso de ter colaborado para esse sucesso desses produtos. Tá, vou fazer um ping-pong agora pra gente encerrar. Uma mulher bonita, quase perfeita para Dr. Giovanni. Que você lembra, pode ser mulher brasileira, estrangeira. Que você fala assim, pode ser um envelhecimento que você fala, uau, que mulher que envelheceu bem. Ou um corpo que você fala, uau, é um corpo que eu acho bonito. Me veio o nome de uma pessoa que eu gosto muito e acho, Angelina Jolie ainda, eu acho referência em beleza. Ela é uma beleza diferente, mas uma mulher que chama atenção, assim, eu acho ela sexy, acho ela atraente, até hoje. Até hoje. Até hoje, E eu brasileira acho. nenhuma? É que tem várias brasileiras que eu acho extremamente lindas, atraentes. Assim, Eu vou falar de uma que eu gosto. A Bruna Lombardi, pra mim, envelheceu ela é super muito bem. bem. Não teve aquele exagero estético, né?
Tem alguma que você lembra, então? É que não vou falar, senão eu vou ter, né, Mas elogio pode. que te falar assim de nome agora. Eu tava vendo de rosto, Carolina Dickmann. Carolina Dickmann fez aniversário, gente, um tempo desse. Belíssima de rosto. Olha, Belíssima. eu Corpo achei ela. também, né? Corpo também. E tá agora mais slim, né, doutor? O que os Mas assim, pacientes chegam falando? Ah, eu quero ficar mais magrinha, durinha, é isso? é que assim, ó, as canetinhas, né, milagrosas, o pessoal tem, Uhum. né, só que tem que cuidar com a flacidez. Aí sim, a questão de estética, bioestimular, né, cuidar com questão de Chega protetor magra e tudo solar. caída, flácida. Tem que cuidar. Vixe, Maria. Homem bonito. Vamos falar referência. Nacional pode falar do Cauã. Cauã. Tá? E assim, a saúde, o corpo, né, ele tá um corpo não nada exagerado, né? Então, eu não gosto de estar muito musculoso, mas ele tá, acho que tá... E a galera tá colocando muito preenchimento, homem também? Assim, ó, então, graças a Deus, diminuíram um pouco essa questão de... Porque o pessoal, a moda de harmonização facial, só preencher, volumizar, ficava ao parecer algo, umas bochechas muito grande, queixo muito grande. Hoje em dia, os pacientes fazem, mas com moderação, né? De definir o ângulo da mandíbula, deixar um rosto mais masculinizado, de colocar um pouquinho de queixo, né? Até tem indicado muito lábio para homem, que o homem tem lábio, né, mais fino, né? Em alguns casos. E tem, mas tudo, eu acho que de colocar alguns preenchedores no lugar certo, né? Para dar esse ar de mais de rejuvenescimento, né? Ai, que maravilha. Tem contraindicação? A gente tem que saber algumas contraindicações, alguns tipos né, se tiver algum tipo de infecção, algum tipo de doença, a gente por isso tem que fazer uma boa anamnese, não é chegar lá e fazer, né, vamos fazer. Não, Então tem que sempre estudar todo. Sempre Vai que precisa tem com uma uma avaliação. alergia. Alergia, tá? Não, qualquer coisa, vamos lá. Coloca ácido hialurônico, enche. Aí coloca hialuronidase, que ela dissolve, digamos assim, o ácido hialurônico. Tem reação alérgica a ácido hialurônico. Inclusive, teve um óbito, já acho que um mês atrás, de uma paciente que teve uma reação alérgica intensa. Pode ter. Então, assim, ó, tem que cuidar. Coloca, depois tira. Não é bem assim. Vamos avaliar, né? Aí tem que ver se o paciente, por exemplo, hialuronidase, ver se não tem alergia, picada de abelha, algum tipo de alimentação, né? Frutos do mar. Então, medicina, né? Tem que não ter pode, muito gente. cuidado, Não é né? só... Então, só fiz isso. Não, fez isso. Tá? Pode ser 1 ml de ácido hialurônico, a gente tem que saber se a paciente não tem nenhum tipo de contraindicação para fazer. médicos que estão assistindo esse episódio, que querem se especializar em medicina estética, que querem ir para essa área também de tricologia, de transplante, o que Giovanni falaria, doutor Giovanni, para essas pessoas que estão começando na medicina? Eu acho assim, eu acho, primeira questão, tem que estar apaixonado. Não é o mercado financeiramente bom? Né? Mas se a gente pensar, tem muita concorrência hoje, né? Então, assim, ó, tem que cuidar em relação a isso. Primeiro, estar apaixonado, gostar do que faz, tá? Se dedicar, porque não é fácil, né? Então, a gente vai ter que estudar muito, porque questão de autoestima também mexe com a vaidade das pessoas. E às vezes passa, mas eu quero isso, eu paguei por isso. Então tem que ver isso também, né? Tem que ter paciência. Que a gente está tratando com o ser humano. E o ser humano quer ficar mais belo, mas também tem que cuidar, né? Com quão belo o paciente quer ficar. E, às vezes, os exageros, né, que o paciente quer. Às vezes o paciente fala assim, não, tá bonito assim. Você já negou coisa? Já, muitas vezes. Já para cuidar dessa pessoa, Para né? cuidar, porque senão vai ficar feio, né? Vamos parar por aqui. Então, meninada que tá começando, nem tudo é dinheiro. Não, nem tudo é dinheiro. A primeira é a questão de você tentar a realização profissional, paixão, né? Isso é estudar muito. Né? Nunca parar de estudar. Nunca parar de estudar. Eu não posso parar de estudar. Porque às vezes tem tem uma indicação nova, tem produto novo, tem técnicas que vão surgindo também. E a gente vai... Eu tenho várias técnicas que eu desenvolvo, né, imagina, 22 anos. Então, eu pego de um colega uma questão aqui e eu faço daquela maneira, né? Eu lembro que até mudou a técnica do transplante, né? Lembra que era aquele corte horroroso? Era a técnica FUT, que tinha cicatriz. Hoje em dia agora não, né? Técnica fio FUT, retira o folículo, né? Um folículo por folículo. Caramba! Doutor, muito obrigada. Nossa, eu amei. O tempo passou super rápido. Foi difícil? Você gostou? Foi adorei, bate-papo, né? Com certeza. Você sabe que a gente aqui é íntimo já. Que bom. Fico muito feliz, obrigado. Como é que a gente se encontra? Fala aí nas redes sociais. Bom, meu Instagram é Dr. Giovanni com NY no final, Bétega, BE, 2Ts, TTEGA. Arroba Dr. Giovanni Bétega. Giovanni Bétega Oficial.
Ah, boa. Tá aqui embaixo. E eu já quero agradecer também o Estúdio Soul Roscast, que é o nosso estúdio onde a gente grava com o Rafa. Então, se você também quer gravar seu curso, gravar uma aula, tem todos os equipamentos Full HD, iluminação, uma pós-produção, edição também para você. Conversa com o Rafa, entra no @, já segue eles aqui e marca para você conhecer o estúdio. Eu tenho certeza que você vai amar. Marcinha, ó, tá aqui já há alguns meses e realmente essa relação é uma das que eu mais amo profissional. Por quê? Porque a gente vai encontrando essas pessoas no caminho e a gente vai realmente se conectando com quem gosta de fazer um trabalho bacana, com quem investe realmente. E hoje isso aqui é a sua vitrine. Eu tô aqui e você pode mostrar o seu trabalho e vender muito mais, ser muito mais respeitado no seu mercado. Então, hoje, ter um podcast ou ter algum material em vídeo vai vender melhor a sua imagem. Então, vale a pena, entre em contato aqui com o Rafa do Estúdio Soul, tá bom? E o nosso episódio vai ficando por aqui. Quarta-feira que vem tem mais MDcast aqui no portal MD News. Obrigada, Ah, gente. imagina. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.